Olá pessoal, sou o Anderson Oliveira, especialista em inteligência de mercado, marketing e vendas, e hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você já fez o seu planejamento de vendas para 2023? Se ainda não fez, corre, pois você está atrasado. Hoje eu quero conversar com você, empresário e gestor, não apenas sobre a importância de um bom planejamento, mas de se aplicar o planejado. Compreender o nível de maturidade da sua equipe e calcular a meta a ser conquistada de acordo com a sua capacidade e não pôr o dedinho pro alto de acordo com a sua vontade. E tem um detalhe, nada de reclamar de crise. A grande parte das empresas que ficam mal na crise não é por causa da crise. Esse fenômeno tem um nome, inclusive um nome científico. Chama-se fasejamento. Assim como planejar e não fazer é um erro, fazer sem planejar são dois, pois você vai ter o trabalho de refazer e vai ter que planejar. Então, de maneira bem simples e direta, eu vou dar algumas dicas para você. Tudo bem? Vamos lá. Número 1. Olhe para o crescimento do mercado. Sim, compreender o que a previsão econômica fala sobre o PIB, por exemplo, o Produto Interno Bruto, é importante para que você tenha uma ideia de como poderá ser o crescimento orgânico do país. E isso você vai ter uma ideia como um todo. Mas lembre-se, você não tem nenhum controle sobre essa medida. Então, ela serve como um norte e não como uma definição. Segunda dica, analise o crescimento do seu segmento. Isso mesmo. Entender como anda o seu segmento ajuda você a estimar o tamanho do desafio, por exemplo. Vamos pensar, o PIB. O PIB está com a expectativa de crescer 4% e seu segmento 8%. Que ótima notícia! Você tem uma boa oportunidade de crescimento orgânico, ou seja, sem um esforço a mais de venda para crescer, seu produto vai crescer naturalmente. Porém, essa métrica também é apenas indicativa, pois você não tem controle sobre ela. Dica número 3. Faça uma análise do seu crescimento. Uma parte sensível do planejamento e que requer uma atenção especial, pois você vai precisar observar alguns pontos, como, por exemplo, o crescimento do seu negócio como um todo, grupos de produtos que mais faturaram, linhas que mais cresceram, produtos com melhores margens e volumes de venda, perfis de clientes com maior ticket e frequência de compra. Também você vai precisar analisar as perdas de clientes e o ganho de novos clientes. Olhar para dentro de casa muitas vezes é desconfortável e as pessoas não gostam. Mas faz você, empresário e gestor, ter um choque de realidade. Podendo ser um bom choque ou um ruim. Vai depender do resultado que você apurar dentro da sua empresa. Não podemos ter medo de olhar, pois são essas métricas que nós temos controle e precisamos ter uma ação direta e efetiva. A dica número 4 é encare a realidade. Uma realidade para a maioria das empresas é a seguinte: você não irá conseguir crescer em todas as linhas, em todos os produtos. Isso não é uma regra absoluta, mas é muito mais fácil determinar em quais linhas você quer e precisa crescer. Por quê? Pois o crescimento tem a ver com demanda e competências serem desenvolvidas pela sua equipe. E é mais fácil quando temos clareza e objetividade no caminho. Fica mais simples fazer o desdobramento das metas, ou seja, as atividades que precisam ser realizadas para conquistar o resultado que você quer. E sempre analise as empresas que você considera referência no seu segmento. Não para imitá-las, não que isso seja proibido, pegar as melhores práticas, mas muitas vezes para usá-las como inspiração. Sim. E a quinta,
Coloque a mão na massa. Com todos esses dados em mãos, é hora de você colocar em prática. E como você vai fazer isso? Estabeleça objetivos e metas realistas, olhando o mercado, seu segmento, seu crescimento e quais produtos e serviços serão seu alvo em 2023. Defina suas estratégias, sempre partindo do macro, a entrega principal, e desdobrando em atividades que precisam ser cumpridas para alcançar os resultados. Um exemplo. Olha, eu preciso fazer para alcançar esse resultado 3 reuniões por dia com clientes potenciais. Crie uma lista de ações. Identifique e mitigue os obstáculos. Como, por exemplo, olha, eu preciso de um CRM para controlar melhor meu pipeline de vendas e não deixar as oportunidades caírem no investimento. Outra coisa importante, invista nas competências da sua equipe, as que elas necessitam. Como, por exemplo, olha, eu vou qualificar meus vendedores na técnica de spin selling, ou vou qualificá-los em neurovendas. Uma outra dica, eu vou contratar uma consultoria para deixar os meus principais indicadores automatizados com o Power BI, por exemplo, garantindo uma precisão maior quando eu medir os meus resultados. E falando nisso, tenha claro quais indicadores você irá usar como base para medir o que está dando certo e o que não está dando certo. Somente assim você vai conduzir as alterações do seu plano de maneira assertiva. E tenha certeza, todo o planejamento foi feito para ser mudado. Com essas pequenas atitudes, eu tenho plena certeza que você crescerá muito em 2023. Era esse o recado que eu queria passar para você. Muito obrigado e até a próxima. Grande abraço.